Feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nossa live semanal, onde nós paramos para o autoconhecimento, para nos olharmos, para dedicar um tempinho para a gente. Que essa música inspire você, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Essa é a bandeira, essa é a chave, viver e não ter a vergonha de ser feliz, porque ser feliz é possível, porque ser feliz é gostoso, porque ser feliz é o natural. Nós vivemos um período da nossa vida de que uma pessoa feliz incomoda. Por quê? Porque está todo mundo reclamando, está todo mundo descontente da vida, está todo mundo com problemas, um tem um problema maior que o outro, né? E quando chega alguém e diz, não, gente, mas não precisamos ter esse olhar, nós podemos ter um outro olhar, essa pessoa incomoda, né? Incomoda. Então, nessa noite nós vamos estar conversando sobre processos de crenças limitantes em nós. Teremos uma convidada maravilhosa, a Solange, que é terapeuta também, depois ela vai falar sobre ela, mas ela tem esse olhar carinhoso e terapêutico em relação aos animais. Então a gente vai estar conversando, ela vai estar trazendo alguns elementos um pouquinho diferentes do ser humano, né? Então a gente vai estar olhando, bom, no ser humano se constitui assim, como é que se constitui nos animais? E a gente vai estar conversando, então quem tem animalzinho em casa, quem gosta de animais, quem percebe que a sua vida é diferente por conta de ter um cachorrinho, um gatinho ali que faz a diferença na sua vida. Vamos estar se conectando com essas almas, se conectando com essas pessoas e vamos estar entendendo mais esse coração, essa alma desses animaizinhos que estão com a gente, tá bom? A Solange, quando quiser entrar, fica à vontade. Vamos ver aqui, né? Cadê a Solange? Deixa eu ver. Vamos ver. Solange, tu entra aqui, que daí eu te convido. Enquanto isso, vamos tá degustando dessa música, que é o meu novo lema, né? Não ter a vergonha de ser feliz. Normal é ser feliz, o normal é estar na gratidão, o normal é estar na saúde física, mental, espiritual e energética. O normal não é estar na reclamação, o normal não é estar na doença física, mental, espiritual. Esse não é o normal. Solange, amadinha, você precisa pedir para entrar, né? Você está ali e você precisa clicar aqui embaixo na câmera que tem, né? E pedir para participar. Né, minha lindinha? Vamos ver. Isso. Convidar. Está convidada, Solange, quando quiser entrar. Aê! Boa noite, querida! Boa noite, tudo bom? Tudo certo e com você? Graças a Deus, tudo certo também. Que bom, maravilha. Gratidão pelo convite. Olha as pessoas aí já cumprimentando. Quero dar boa noite para Maria, boa noite para Odete, boa noite para Luiz Virts, boa noite Boa para Ivana, noite. para Sônia, para Juliana, para Mari. Pessoas queridas aí nos acompanhando, Solange, que delícia. E do que eu sei, todas essas pessoas têm bichinhos, têm animaizinhos, Eu gostam. acredito que Então, a grande maioria tem. vão estar se conectando conosco nessa noite, né, Solange? É verdade. Obrigada pelo Delícia. convite, Isabel.
Eu que agradeço, me sinto muito honrada e vamos fazer valer essa hora, né? Tanto para as pessoas que estão nos ouvindo, quanto para você que aceitou esse convite, né? Com Então vamos muita aproveitar ao alegria. máximo esse tempinho que a gente vai estar juntas. Que bom, Solange. Então, primeiro momento, quem é a Solange, de onde ela fala, o que que ela faz, o que que ela está fazendo? Conta para nós um pouquinho como é que está o teu agora nessa vida. Então, Isabel, eu sou originalmente fonoaudióloga, mas depois da aposentadoria eu mudei totalmente. Agora eu estou nas terapias integrativas e me dedicando muito a esse. Já há muitos anos eu faço um estudo a respeito da espiritualidade dos animais, a respeito da vida dos animais, da consciência dos animais, né? E é um estudo de muitos anos, porque, aliás, foi por causa de um animal que eu mergulhei na minha própria espiritualidade. Então, uma coisa de dedicação por gratidão mesmo, né? E aí eu venho pesquisando a respeito da espiritualidade e venho fazendo também é, cursos nessa área de Theta Healing, e aí aproveitando para ver como que o Theta Healing se aplica aos animais. Faço curso de Reiki, já fiz o curso de Reiki, e aí fiz também especificamente para animais. Faço o bioalinhamento, já concluí o bioalinhamento, e aí estou fazendo uma puxada do bioalinhamento para os animais. Então, assim, Que embora tenha bacana, toda uma Solange. pegada para as pessoas, mas também tem um olhar bem voltado para os animais. Uhum. Que história é essa, Solange, dos animais terem Pois é, consciência? menina. Pois é. Consciência. Porque desde muito jovem, né, eu achava que não era possível que um ser tão inteligente como o cachorro que eu tinha, né, ele depois que ele morresse acabasse tudo. Então isso era muito inconcebível para mim. E aí eu comecei a questionar aqui e ali, e aí cheguei ao espiritismo na época, que foi o que me deu uma clareada, assim, dizendo, não, eles têm uma continuidade, eles têm um espírito que está num processo de evolução. E de lá para cá, muita água já passou embaixo dessa ponte. E agora, assim, o meu olhar para os animais já é bem diferente até daquela época, né? Hoje eu entendo que eles têm uma consciência, têm um eu superior. Então, o olhar muda bastante. Que bacana, Solange, que bacana. Me fez lembrar do Violetas na Janela, né? Que traz um pouquinho a menina, o cachorro, né? É Esses isso mesmo. contatos lá, né? Olha Isso. ali que bacana. Que delícia. E Tu tá fala um falando da pouquinho onde, Solange? eu estou falando de Saquarema, no Rio de Janeiro, perto de Rio de Cabo Frio, Janeiro. quase perto de Cabo Frio, região dos lagos. Delícia, calor por aí, né? Tá, graças a Deus que tá calor. É, mas provavelmente vem uma frente fria em todo o Brasil. A gente está se preparando aqui na Serra para amanhã 1 grau. Ai, E aí, ui, quando esfria aqui, 1 grau. Hoje deve ter chegado a uns 25. E a previsão é uma frente fria nessa madrugada, com chuva e temporal. E nossa. amanhã despenca a temperatura. E aí, quando despenca aqui na Serra, né? Eu sei que ressoa São Paulo e Rio também, né? É, tem uma previsão aí de queda de temperatura, mas não acho que vai ser assim uma queda tão violenta. Acho que vai ser uma Tão coisa mais violenta. branda. Talvez aqui no sul, né? Aqui no sul a queda é violenta, não chega a ressoar tanto ali, né? É Mas que verdade, bom, ainda bem. olha ali. Delícia. Agora fala um pouquinho de você para o público. Ai, perfeito. Bom, eu estou falando de Farroupilha, né, no pé da Serra Gaúcha. O pessoal conhece mais Gramado, né, em todo o Brasil, então eu estou a uns 80 quilômetros de Gramado, pegando o friozinho, né, da Serra, 0 graus, 1 grau, 2, 3 negativos às vezes, né? Mas esse processo de frio e calor
esse processo de passar pelo inverno intenso para depois a primavera brilhar de forma mais como no processo terapêutico, né? Às vezes a É, gente passa pelo inverno muito rigoroso, mas se a gente tem algum norte, se a gente tem algum propósito, a gente consegue passar pelo inverno, libertando-se das dores, né? Libertando-se dos bichinhos que nos incomodam, das situações emocionais, dos enroscos, e a gente consegue brilhar melhor, né? Depois na primavera. Então, gostoso, Serra Gaúcha, já morei no Nordeste também, e assim, olha, o oposto. morei em Teresina. Nossa, Morei um ano em Teresina. O meu esposo é de Rio Grande do Norte, de Natal. Então a gente vai para lá, a gente tem contato com o calor. Mas eu não sei se assim, ó, 12 meses no ano eu ia aguentar o calor, não. Eu acho que eu preciso da temporada de caverna, né? ah, Eu sim. preciso da invernação, né? Para depois ter um novo olhar para a primavera e para o verão. Então, é o corpo da gente, o emocional da gente, parece que tudo entra nesse fluido, né? É E a verdade. gente vai se adaptando com isso que a gente tem, né? Muito provavelmente vocês no calor também se adaptam a um estilo de vida amoroso e desse jeito que possa fluir, né? Que possa fluir da melhor forma. Com certeza. E a gente Que curte delícia, bastante o Silvana. calor aqui. Isso aí. Eu aqui em Farroupilha sou professora ainda, de profissão ainda, digo ainda, porque o meu sonho, e eu vou chegar lá, é ser terapeuta em turno integral. Nesse momento eu tenho ainda sala de aula manhã e tarde. De manhã eu tenho os pequenos de 4 aninhos, um pré, na rede pública aqui do município. E de tarde eu tenho alfabetização, primeiro aninho, na rede pública também de Farroupilha, né? Estou na mesma escola, graças a Deus, que facilita um pouquinho, mas ainda tenho esse tranco de escola, de sala de aula, e material, etc e tal, que me limita um pouquinho, né? Abrir agenda, as terapias, as mentorias, mas tudo certo, estou preparando esse alicerce, né? Para daqui a pouco, quem sabe na minha aposentadoria, Solange, Ah, poder fazer o que amo de paixão. Não que eu não ame a sala de aula, mas eu acredito que está se fechando o ciclo da sala de aula e está tudo bem, a nossa vida é feita de ciclos, né? e ainda mais essa Então a gente turma que vai. você pega de começo, de alfabetização, deve ser muito lindo o processo. Né? Eu pude acompanhar o processo de alfabetização do meu neto e é lindo, é muito bom. É muito lindo, ao mesmo tempo é desgastante, porque eles são pequenos e não são autônomos. Então, às vezes, um pai e uma mãe não dão conta de um dentro de casa e a gente dá conta de 18, 20, 25, né? Então, energeticamente é suado, digamos assim, né? É muito libertador, porque a gente percebe o quanto a mente humana evolui e ela se ressignifica e ela se liberta e ela acha caminhos e acha formas. Então, eu sou muito terapeuta na sala de aula agora, né, com as terapias. Eu me melhorei muito enquanto professora, eu sou muito terapeuta. Esse Porque é um processo, outro assim, de olhar, né? Você tem um outro olhar, isso, né? é um outro olhar, esse processo de reforços positivos, de olhar para aquilo que a pessoa consegue fazer e dar foco nisso que ela consegue fazer, porque daí ela se liberta e se engrandece, né? Então, de fato, é um outro olhar também para essa profissão. Ai, que legal. E hoje vamos Solange, falar. então, vamos adentrando no tema. Quando a gente fala de terapia, é difícil fugir das crenças limitantes, né? É E quando a verdade. gente fala das crenças limitantes no ser humano, o que são essas crenças limitantes em nós? Bom, são pensamentos, sentimentos que nos limitam, né? Que nos impedem a dar o próximo passo, que nos impedem da gente galgar um próximo nível, que nos impedem da gente realizar um sonho, que nos impedem da gente viver do jeito que a gente gostaria. E isso pode ser esse limite de várias formas, pode ser um sentimento, um medo, uma insegurança, uma ansiedade, enfim, tudo isso são crenças limitantes, são limites, são barreiras que nos impedem de ser a nossa melhor versão, de ser aquilo que nós viemos para ser. E aí a terapia, nesse quesito, né, os anjos de plantão, eu digo, né? Os anjos de plantão estão aí para ajudar esse serzinho, essa pessoa, esse cliente, a olhar para essas crenças, perceber de onde elas vieram e cortar esse vínculo, cortar esse laço, ressignificar essas memórias, para que a pessoa consiga, né,
respirar mais aliviada, ser mais leve e, portanto, galgar o novo, né, o novo passo, digamos assim, subir para o próximo nível da sua vida e da sua cocriação. Como é que funciona esse elemento nos animais? Os animais também têm crenças limitantes? Como é que funciona isso, Solange? Então, Isabel, ouvintes daí, né, que estão, aliás, eu estou vendo aqui várias pessoas de Sim, tem Saquarema, ouvintes teus aí, né, Solange? Que muita gente de delícia, Saquarema, gratidão. coisa boa. Então, Isabel, o que que acontece? As crenças, elas já são comprovadamente uma coisa que é biológica até, porque elas fazem toda uma modificação na nossa estrutura de elementos químicos do nosso corpo. Então, uma pessoa que está sempre movida pelo estresse, por medo, por exemplo, ela vai causar uma alteração no próprio, em cada célula, nos receptores de cada célula. Então, vamos dizer que as nossas células elas tenham receptores para os hormônios da alegria, do amor, da dedicação, da gratidão. Mas quando a pessoa vive movida pelo medo, então as substâncias que ela produz são muito mais adrenalina, os corticoides, os cortisóis da vida. Então, ela acaba produzindo muito mais substâncias que têm a ver com o medo. E isso causa uma alteração na célula, porque os receptores dessa célula, ela vai multiplicar os receptores para essas substâncias, né, do medo e tudo, do estresse, para poder dar conta daquela demanda e vai diminuir os receptores das outras substâncias, da alegria, da felicidade, do amor, da gratidão. Isso trazendo essa alteração para cada célula, a pessoa fica cada vez mais imersa nessa situação de medo, de estresse. E é um mal do século, né? E isso também acontece com os animais. Inclusive, já está comprovado que você recebe crenças que são dos seus pais, né? Você recebe crenças que os seus pais têm, que os Uhum. seus ancestrais têm, Pais, avós, isso os aí. avós, né? Isso vem, são as crenças genéticas, né? As crenças que vêm pelos ancestrais. Tem as crenças coletivas, né? Que já faz parte de toda uma sociedade, de uma raça ou de uma Uhum. classe social. Então, todas essas crenças são passadas, né? Por palavras que a gente ouve, situações que a gente vive. Inclusive, já tem estudos que comprovam que uma situação que o pai ou a mãe, né, de uma pessoa vivenciou até 2 meses antes da concepção vai marcar essa criança que ainda vai ser gerada. Porque isso fica impregnado nas nossas células reprodutivas, e com esse amadurecimento, esse período mais ou menos, isso é passado para aquela criança que vai ser concebida naquele ato sexual. Então, até 2 meses antes, o que acontece com os pais fica impregnado nas células. E isso não é diferente com os animais, é a mesmíssima coisa. Então, por exemplo, uma gata, vamos supor uma gata, que tenha passado por uma situação de muito estresse nesse período da fecundação, né, nesse período da gestação, todo esse estresse vai passar para esses gatinhos. Então, quando ela vivencia uma situação de estresse, por exemplo, de medo, o útero se contrai. No que o útero se contrai, esses fetos vão entender, cada um tem a sua percepção, isso acontece com os seres humanos e também com os animais. Eles vão ter uma percepção de que aquele útero está rejeitando eles. Então, eles já vão nascer com essa crença da rejeição. Então, foi um estresse que a mãe passou e que passou para eles nessa circunstância. Então, eles nascem, né, achando, por exemplo, que são rejeitados,
que não são amados. Então, o animal também nasce já com crenças genéticas, né? Existem crenças coletivas, que são as crenças, por exemplo, do gato preto. Então, da mesma maneira que existem as crenças coletivas de uma raça, da raça humana, também existem as crenças coletivas do animal, daquela raça de animal, os pitbulls, os cães que foram, né, muito discriminados. Isso faz parte do coletivo, tá? Uhum. E aí o que acontece? Esse animal nasce e ele passa por situação de abandono, então ele sempre vai ter aquela sensação de que ele vai ser abandonado. Às vezes você resgata um animal, ama esse animal, cobre ele de carinho, mas no fundo ele sempre tem aquele medo de que ele vai ser abandonado. Então, às vezes, as pessoas que estão aqui e que têm animaizinhos podem até confirmar isso. Às vezes, o dono, o tutor, né, vai sair de casa e o bicho fica super estressado, deprimido, não come. Se o tutor viaja, eles param de se alimentar, ficam medrosos, ficam deprimidos, porque eles acham que estão sendo abandonados. Então, existem animais, por exemplo, que eles acham que eles precisam absorver a doença do dono para que o dono esteja protegido. Então, ele absorve a doença do dono, se o dono é um dono que tem um estresse, uma questão de território, uma questão de medo, ele vai ter um problema renal, esse animal acaba absorvendo pelos chakras, né, que são vórtices de energia que a gente tem no corpo, esse estresse do dono, porque o animal entende que fazendo isso ele vai ser amado, ele vai ser mais amado por esse dono. Então ele absorve pelo campo, né, o campo mórfico, o campo informacional do dono, pela energia dos chakras, ele vai absorver essas doenças, esse estresse do dono, essa energia de medo, e aí ele vai acabar fazendo também um quadro de desequilíbrio. Então é comum, por exemplo, animais que têm um desequilíbrio do chakra básico. São animais muito medrosos ou muito agressivos. São animais que podem fazer uma doença renal, uma doença dos ossos, né? Um problema nos dentes. Tudo por causa desse desequilíbrio do chakra básico. Então, é muito semelhante o que acontece com o ser humano e o que acontece com os animais. Né? Então, Incrível, nossa. pois E não tem. interessante, Solange, é que o animal ele tem não só as memórias relacionadas à mãe e o pai, né? Mas também depois ele se conecta com as memórias relacionadas ao seu tutor, Sim, né? ele Que incrível isso. porque ele faz esse vínculo, né? Então, eles fazem essa coisa de querer proteger o tutor e aí acham que ficando doente é uma forma de proteger. Uma outra coisa também, por exemplo, o animal que ele é abandonado, ou então que o dono fica xingando, maltratando, você é chato, você é muito isso, você é difícil de cuidar, eu não tenho tempo, eu não posso cuidar de você direito. Então ele acaba achando que ele não merece amor. A mesma coisa que acontece com uma Nem criança. que nem que nem o ser humano, né? Os reforços negativos. Exatamente. É como acontece com uma criança. Então ele fica se achando menos do que o ser humano. Então ele acha que não merece ser amado, ele acha que não merece ser acolhido, que aí muitos animais, inclusive, quando vão ser adotados, eles criam tanto problema lá na casa, ele era ótimo. E quando acaba, eles foram para outra casa, mas eles se acham tão não merecedores de amor que eles criam situações para serem devolvidos, rejeitados de novo.
Então, é tão complexo quanto o ser humano. Nossa, que Então, por nem o exemplo, ser humano, processo inconsciente de dor, né, Solange? exatamente. Que Eles, incrível. e aí, o que acontece? Por exemplo, se você pega um animal pequenininho e amarra ele pelo pescoço numa estaca, e ele faz força, faz força, faz força, e ele não consegue sair. Vive aquela vida ali amarrado, vive aquela vida naquela situação. Quando ele é adulto, tem até uma cena que é muito comum pela internet, que é a de um burrinho amarrado numa cadeira de plástico. Ele nem tenta mais fugir, ele nem tenta mais. Porque ele já desistiu, porque ele acredita que não pode. É como o ser humano querendo realizar seus sonhos, e ele nem tenta, porque ele ouviu tantos pais dizerem: você não é capaz, você não tem competência, você não sabe nada, você não aprende. Então ele acredita naquilo, e o animal também. Ele acredita e ele nem tenta mais, né? Uhum. Nossa, que incrível. Pois Deixa eu é. aproveitar aqui, enquanto tu vai pensando aí, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Pessoas incríveis, a Friedrich, meu Deus do céu, Flora, Flo, Flora Tropper, Flora, não sei, Flora Flora, Trota, ela é daqui de Flora Saquarema. Tropper, bem-vinda. Bicho, bicho, bicho naruanão, bicho, Bicho, cara, bicho naruanão. bicho na rua, não. É um Ah, grupo bicho na também. rua não. É Isso, uma frase. é uma frase. É uma Muito frase. bem, Neca, bem-vinda. Quem mais aqui? Bernadette, Gabi, Aline. Boa noite, lindas. Gratidão. Marle A. Chagas, Ana, Elis Macedo. A Elis está fazendo uma pergunta, aí depois nós vamos olhar. Isso. Rosângela, Ivanete, Lu Benáquio, Jaque. Boa noite, Jaque. Camila. Oi, Ivana. Bicho na rua não, sou a Vera. Deve ser tua conhecida, né, Sô? Isso, daqui, Lindo, daqui de Botafogo. gratidão. Que É um delícia! Olha, a Elis Macedo nos perguntando, e como fazer com eles? Eu tenho Olha, dois gatinhos medrosos, então aí começa, gente, podem fazer pergunta, né? Se vocês têm, como é que a gente pode se ajudar, enfim, as situações de casa. E aí, isso, tenho dois gatinhos medrosos, né? Como é que nós podemos ajudá-los? Como é que nós podemos agir com eles? então, Elis, ela pergunta, né, o que pode fazer com eles. Uma coisa que ajuda muito é o reiki, né? Fazer reiki neles para poder trabalhar esses chakras, né? O equilíbrio dos chakras, né? O cachorro que late demais. Então, se você trabalha esse chakra básico fazendo o reiki, principalmente, né? Isso ajuda muito. Agora, tem as terapias florais, né? Tem as terapias de homeopatia específica para animais. Isso tudo Uhum. ajuda a equilibrar essa energia dos chakras, né? E a equilibrar a energia deles. E uma coisa que é muito legal também, Elis, é você tentar se comunicar com eles, né? Como é que você pode fazer isso? Senta perto, não precisa botar a mão se elas não querem, não precisa pegar no colo, senta próximo, se concentra na respiração desse animalzinho, faz uma conexão mental com esses animais, com os seus gatinhos, e tenta saber, porque existe uma coisa chamada comunicação entre consciências. Então, é uma maneira de você se comunicar com os animais, com as plantas, né? E aí você pergunta o porquê desse medo. E você precisa estar muito aberta para você ter essa resposta. Por exemplo, eu tive um gatinho que estava muito doente, muito doente.
E a gente queria muito saber e eu não estava conseguindo me comunicar com ele. Então eu pedi para uma menina que eu conheço que faz comunicação entre consciência se comunicar com ele e perguntar. E ela nunca foi na casa onde estava esse gatinho, que era com a minha filha, e ela se comunicou com ele. Ele descreveu exatamente o ambiente onde ele estava. Inclusive, ele fez uma queixa de um barulho que incomodava muito. E aí ela disse, eu não entendi bem, mas ele se queixou de um barulho de panela. Eu falei, panela? E aí eu falei com a minha filha, falei, mas como assim? O que está acontecendo aí na sua casa? Barulho de panela? Ela falou, ai, mãe, é porque o meu filho menor gosta de brincar com as tampas de panela, né? Então, assim, de fato, o gato estava muito incomodado com aquele barulho de panelas. E aí ela tirou as tampas de panela, não deixou mais e deu outra coisa para a criança brincar. Então, existe essa possibilidade. Você precisa sentar, se conectar com o seu animalzinho, abrir a sua mente e perguntar para ele, né? Por que você tem tanto medo? E ouvir, né? Sentir. Porque não são palavras, é muito mais através de sentimentos e tudo mais que ela vai dizer para você. E aí você pode trabalhar com ela, né? Esse medo é medo de ser abandonado ou já foi. E aí você pode tentar fazer essa conexão com ela. Fora disso, tem as terapias florais, tem o Reiki, né? O Theta Healing, que também dá para fazer com os animais. Mas Eu trabalho, eu trabalho com a EFT, e a EFT também, a gente tem um processo da EFT que é por substituição. Então, tanto dá para aplicar no animalzinho a EFT, né? Os mesmos pontos que a gente bate em nós, né? Com muita você amorosidade. explica, Se você é um pode animalzinho. explicar um pouquinho o que é a EFT, porque eu acho que algumas pessoas podem. Ai, posso sim. Sim, posso sim. A EFT, ela trabalha com os meridianos. Então, todo serzinho vivo, né? Ele tem meridianos, canais de energia, né? Na verdade, a gente tem muitos meridianos por todo o corpo, mas tem alguns canais que são mais fortes, digamos assim, né? Que são mais impactantes. Os Então, a principais. EFT, os principais, a EFT trabalha com esses 7 meridianos, né? Então, o que que entende a EFT? Que quando a gente tem algum trauma, alguma dor emocional, alguma crença limitante, a nossa energia, por conta da nossa energia, o normal, quando a pessoa está com a energia fluida, essa energia flui pelo corpo, para cima, para baixo, né? Através da Kundalini. Então, ela sobe, ela desce, né? Do mesmo jeito. Quando acontece algum trauma, alguma dor, alguma tristeza, alguma rejeição, enfim, algum processo emocional de dor, é como se um meridiano ou esses meridianos criassem verdadeiros nós na energia. E daí essa energia não flui mais. Quando ela chega ali, ela é interrompida. O que faz a EFT? Com essas pequenas batidinhas nos meridianos, né? No final, a gente vai fazer a rodada de EFT, tá? Então, quem não conhece, fica aí com a gente. Sempre aqui na live a gente faz a rodada de EFT com os temas que surgem, enfim, da conversa. E aí, nessa rodada de EFT, as pequenas batidinhas nesses meridianos, mais esse processo de entendimento, de ressignificação, esse olhar diferenciado, esse fato de parar, respirar, olhar para mim, olhar para a dor, olhar para o acontecimento, esse momento de autoconhecimento com a gente. E mais essas pequenas batidinhas nesses meridianos, acontece esse processo mágico, digamos assim, que é o desbloquear desses nós, é o desamarrar desses nós, onde a energia volta a fluir na sua potencialidade máxima. Então, se isso acontece em nós, no nosso corpo, né, no ser humano, assim como a energia flui no corpo, ela flui também no campo emocional, espiritual e energético, porque a energia, ela abraça os 5 campos nossos, né? Então, por isso que numa rodada de EFT a gente às vezes tem um novo entendimento da situação, um novo olhar, uma nova memória para poder entender aquela dor, enfim, todo esse processo.
E nos animais, então, na EFT a gente estuda a possibilidade de aplicar nos animais. Então, nos animais também a gente pode tanto aplicar se o nosso bichinho vem no nosso colo, é carinhoso, nos permite tocar, né? Enfim, se nós temos todo esse contato com o nosso bichinho, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai aplicar nele como a gente aplica numa criança ou num idoso acamado. Então, não é esse serzinho que se bate nos pontos, mas é a gente que se aproxima da criança, do bebê ou desse idoso acamado. A É a gente pede licença intenção, né? e vai batendo nos pontos, conversando sobre essa suposta dor. Claro que são coisas que a gente se conecta, como você disse, né? A gente acessa o campo mórfico, e vai tentando imaginar por que será dessa dor, o que que pode ter causado essa dor, o que que tem ali, o que que pode ter causado essa ansiedade, o que que pode... E aí vai batendo nos pontos e vai conversando sobre essa dor. A Ainda que eu tenha muita intenção é ansiedade, fundamental, né? A é intenção, a intenção. intencionar essa cura, né? Isso aí. E se o bichinho, por exemplo, se o ser humano também, mas se o bichinho não permite encostar, a EFT tem que a gente pode fazer por processo de substituição. O que que é isso? De novo, eu me conecto, eu coloco 100% da minha intencionalidade. É como se eu adentrasse no coração, no sentimento, no pensamento, né, dessa pessoa ou desse animal. Eu tento me colocar no lugar da pessoa sem julgamento, sem o meu olhar, com o olhar dele, com o olhar dela, e tento trazer à tona que dor que pode ser essa, o que que pode ter causado essa dor. E da mesma forma, eu vou batendo nos pontos em mim, mas é como se eu me sentisse o meu gatinho, é como se eu me sentisse, sei lá, o meu pai que está com câncer, né? Eu vou me colocando ali no pensamento dele, ainda que eu esteja com câncer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, esse olhar de aceitação, esse olhar de não julgamento, esse olhar de amorosidade, como um desejo profundo de que isso seja liberto, né? Então, tá ali instaurado todo o caminho terapêutico, né? Através da EFT. Exatamente. E os animais, a Elis não, foi uma outra pessoa, Mary Bortoli, eu acho. Ah, isso, a Mari. Aham. Isso aí, ela fez uma pergunta. Isso, ela perguntou porque ela disse que a gatinha dela manifestou um problema renal e ela também teve logo depois. Então, aí, ô Mário, o que seria interessante é a gente analisar o que é que causa o problema renal. Então, assim, os rins têm a ver com o quê? Né? Os rins têm uma relação muito próxima com o medo, com o território. Então, de repente, você passou por alguma situação em que você se viu não ameaçada, assim, mas alguma coisa que você se sentiu invadida, que você se sentiu Talvez não se não sente inteira onde respeitada. está, no seu território, né? No seu local de pertencimento, talvez não está se sentindo tão pertencente. Não respeitada, né, com relação ao território, ao espaço. E aí você teve essa manifestação, né? E os animais, por absorverem essas energias, acabam manifestando, às vezes, até antes de nós, né? Antes que nós apresentemos o problema, eles acabam apresentando. E existe atualmente uma tendência enorme dos principalmente dos gatos, manifestarem problemas renais, porque eles estão muito sem territórios, né? Eles estão sendo colocados numa função diferente da função instintiva deles. Então, eles acabam que estão tendo mais problemas de renais, né? Por causa disso, até por causa de alimentação também. Então, entram vários fatores. Aí, você fazer isso, como Tá a cortando Isabel aqui para mim, falou, Solange. né, da acupuntura sem agulha, que é a EFT, né, Emotional Freedom Therapy Técnica. Technique. Uhum. E seria Isso aí. interessante
seria interessante fazer o Theta Healing, seria interessante o Reiki Tá, e tratar esse animalzinho, né? Porque a alimentação deles foi muito modificada. Eles, o gato, principalmente, a alimentação do gato era caça. A caça tem muita água, né? Os nossos corpos são basicamente água, 70% água. E eles não são muito de beber água, né? Então, o que acontece? Eles tiveram a alimentação totalmente modificadas e não inseriram na dieta a quantidade de água suficiente. Então, os próprios veterinários hoje já orientam a gente a dar dieta pastosa, né? Aquela comidinha pastosa, e acrescentar um pouco de água ali para fazer tipo uma sopinha para eles ingerirem mais água. A Marleia está falando, parabéns por essa conversa tão importante. Poderiam falar um pouco sobre como podemos contribuir para aliviar a ansiedade, as dores dos animais que vivem nas ruas? Então, Marleia, essa é uma questão muito séria, né? Eu acho que o principal seria a gente tentar fazer uma conscientização da população. Agora, a gente precisa entender também que os animais, eles também vêm, não é para dizer que a gente não tem que fazer nada, não. A gente tem que fazer. A gente precisa ter medidas públicas de proteção, de cuidados aos animais, hospitais públicos para esses animais. Mas assim como as pessoas, essas consciências que estão se manifestando como animais também vieram para fazer um aprendizado, né? Então, eles também precisam passar por aprendizados para evoluírem. Então, muitos desses animais estão nas ruas porque eles precisam passar por esse aprendizado que faz parte do processo evolutivo deles, tá? Só que a gente não tem que ver e não fazer nada, né? Inclusive, o papel deles também é nos ajudar a evoluir. E a nossa evolução vem a partir do amor que a gente tem ao outro. Então, a situação deles é justamente para despertar em nós esse nosso lado não egóico, né? Porque às vezes você auxilia um orfanato, auxilia uma casa de idosos, aí porque vem um agradecimento, vem um reconhecimento. Os animais você ajuda de uma maneira altruística, você não pode esperar nada, a não ser o amor deles, e mesmo assim, às vezes, eles são doados, vão para outra família. Então, eles estão aqui para que nós também façamos um aprendizado importantíssimo, que é amor despretensioso, amor sem interesse nenhum, um amor verdadeiro, um amor altruísta, né? Sem o ego. Então, a nossa função é tentar levar afeto para esses animais. Se você está na rua e está vendo um animal de rua, se você não tem como resgatá-lo, levar para sua casa e tal, intenciona amor incondicional para aquele animal ali na rua. Olha para ele e imagina uma grande quantidade de amor saindo de você e indo para esses animais. Porque eles recebem esse amor, eles recebem esse amparo, esse acolhimento. Muitas vezes isso acontece, a gente está na rua, faz essa mentalização, e na hora o animalzinho olha para a sua cara e você pensa, que bom, ele recebeu, né? Então, ele entendeu de onde veio todo esse amor, e aí você reforça que eles merecem ser amados, que eles merecem ser acolhidos, que eles estão ensinando para nós uma grande função, que nós temos gratidão a eles por isso. Então, essa intencionalidade é muito importante. Em todas as terapias energéticas que eu tenho feito curso e que eu tenho aprendido, o que
todos os mestres, os professores, os treinadores falam, é a intenção que faz o milagre. Porque se você vai fazer um reiki, mas está assim, com a mão lá em cima do paciente, mas está pensando no boleto que tem que pagar, no não sei o que tem que fazer, na roupa que tem que pendurar, não está adiantando nada. Não há intenção. Mas se eu estou aqui, eu nem preciso pôr a mão em cima de ninguém. Eu posso estar aqui intencionar um amor, uma cura para uma pessoa que está a quilômetros de mim. Não é assim que funciona? né? Tanto Né? é A que hoje cura à trabalhamos com o reiki distância. à distância também o reiki hoje, né? Porque a força maior está na intenção Exato. e não na imposição das mãos, né? E a física quântica Perfeito. explica isso muito bem, né? Sobre o É, emaranhamento quântico, né? A Tereza chegou também. aham, A Elis está massoterapeuta falando. Nélia, Plácido Ana, Marcelo, a Mari, alguma ficha deve ter caído ali. A Mari disse: Nossa, falaram tudo, aquela da Ah, tá infecção vendo? urinária. A Bel Elis Dias, dando boa falou que teve noite. água de coco para o gatinho, né? Na seringa, que agora Sim, tem que fazer a comida a mais questão pastosa. da hidratação, né? Show. É, Solange, nesses últimos dias, nós temos 5 gatinhos aqui em casa, tá? ai, que Três por legal. escolha, três por escolha nossa e 2 nos escolheram. Ai, que Só que lindo. nunca tinha acontecido em espaços diferentes, assim, né? 2 nos escolheram, questão de 5 meses entre um e outro, assim, né? É interessante isso. Que olhar que você tem em relação a isso, Solange? Então, eles precisavam de vocês e eles estão trazendo algum ensinamento para vocês, né? Geralmente, quando o bichinho nos escolhe, é porque ele vem trazendo alguma coisa que a gente precisa aprender, né? E que eles também precisam receber. Então, geralmente, quando eles chegam assim, do nada, aparentemente, na Sim, verdade, eles foram guiados, né? Eu tenho um amigo que tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com pessoas. Um cachorro escolheu ele. Ele que não tinha a menor ideia de ter cachorro, de ter nada, acabou adotando. E assim, que diferença que fez, né? Aquele cachorro. Então, assim, se abriu para a relação, né? o animal acaba nos humanizando muito, né? Por incrível que pareça, eles nos tornam mais sensíveis, mais amorosos, mais acolhedores, né? Até mais românticos. Sim, porque não tem o julgamento da parte dele, né? É 100% aceitação, né? Já o Eles... ser humano tem o conflito, tem o julgamento, né? Eu queria acrescentar uma coisa, Isabel, que eu acho muito importante, por exemplo, as coisas que a gente fala para os nossos animais, a maneira como a gente se dirige a eles, né? Para a gente ter cuidado com as palavras, porque assim como elas marcam as crianças, mesmo antes das crianças saberem o significado das palavras, a intenção marca essa criança, né? Se você virar para uma criança e falar bonitinho, ela vai ficar triste. Não é o significado da palavra, mas a intenção da palavra, né? Quando uma pessoa olha para sua cara e fala bonito, né? Você sabe que ela não está te chamando de bonita. E isso também acontece com os animais. E uma outra coisa que é muito importante é a função que a gente dá para esses animais. Então, veja bem, se uma pessoa fica falando para o cachorrinho dela assim, nossa, eu te amo tanto, eu não sei o que vai ser da minha vida quando você se for. Nossa, você é que faz a minha felicidade. Se você morrer, eu vou morrer também. E é muito peso que se coloca
é muita responsabilidade que se coloca. E o animal sente isso. Na hora da passagem desse animal, vai ser difícil para ele desprender, né? Isso acontece com as pessoas também, elas ficam presas à família, não é verdade? É Quantas verdade, vezes bem assim. a gente sabe de desencarne de pessoas que a pessoa está doente, aí ela dá uma melhorada, aí a família relaxa, puf, a pessoa desencarna, Aí não é? ela vai. Depois que soltou, né? Fez esse processo de deixar Exato, ir. exatamente. Então a Aham. gente tem que ter esse cuidado com a responsabilidade que a gente põe em cima dos nossos bichos, sabe? Por amor, coloca ele numa situação de igualdade, como se fosse o teu irmão, sabe? É teu irmão que está ali, não é teu filhinho, menino, é teu irmão que está ali e está fazendo um aprendizado com você. A Odete me Sim. pediu para eu falar do meu gatinho cego. Adotamos recentemente um gatinho e ele nasceu com microftalmia. Ele nasceu sem um olho, ele não tem o globo ocular, não se formou, e o outro foi mal formado, então ele não enxerga nada. Mas, Desde nascença, então, Solange. hein? Desde nascença. Já nasceu assim. Então, assim, quando nós o adotamos, a gente pensou, ai meu Deus, como é que vai ser para adaptar a casa? Olha, a única coisa que a gente toma cuidado é para ele não ter acesso a coisas que levem ele para a altura. O restante é vida normal. Inclusive, ele sobe nas cortinas da minha casa, na cortina do meu quarto, vai até em cima e desce de marcha ré. Ele está com mais ou menos 5 meses agora, vai fazer 5 meses. E a vida dele é muito normal. Ele é alegre, ele brinca com os outros, ele ouve muito bem. Você joga um negocinho, ele pula exatamente em cima de onde você jogou. Nossa. Ele Hein? aguçou a parte auditiva, né? Que Exatamente. nem o ser humano, né? É, ele sabe o lugar de tudo, aonde que tem comida, água, todos os potes d'água, porque quem tem gato, o ideal é ter vários potes de água na casa, para que eles possam beber água em vários lugares. Então, aqui em casa, cada cômodo tem um potinho d'água. E ele sabe onde está cada um, né? Ele é muito figureta, ele é arteiro, ele pula em cima do outro para brincar, se engalfinham os dois, brincam normal. A deficiência visual dele não fez dele um gato triste, infeliz, nem deficiente, nem assim paradinho, nada disso, vida normal. Gente, que incrível. Me fez lembrar do ser humano, né? Que às vezes tem uma deficiência e é uma pessoa, às vezes, muito mais alegre, muito mais para cima de alto astral do que certas pessoas que têm tudo perfeito, lindo, maravilhoso e vivem sentadinhos na reclamação, né? Pois é, Olha que exatamente. delícia. Meu Então, Deus. A é, contribuição aqui da Bel também, ela disse que veio, saiu de Teresina e foi para o Maranhão e levou dois gatinhos com ela. é, Enfim, né? teve uma que o Uhum. cachorrinho desencarnou, né, há 2 meses. Então, Bel, os cães, às vezes, os cães, os gatos, os animais que têm convívio com a família, às vezes eles ficam ainda um tempinho com a gente, né? E mesmo depois. Então é comum, por exemplo, nós tivemos um gatinho que desencarnou e que a gente às vezes sentia o rabinho dele passando na perna. E eu dizia, ué, aí eu olhava, ah, não, não é o Dengo, não é o Dengo. E depois isso acabou, a gente conversou, disse, olha, segue o teu caminho, a gente vai ficar bem, a gente vai sempre lembrar de você, a gente vai continuar te amando, mas você tem muita coisa ainda para viver, para aprender. Então segue, pode ir que a gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem. E aí ele
depois com os dias, com os meses, isso foi passando e agora não tem mais, né? Então, assim, libera eles. O luto é importante a gente sentir, mas não Uhum. permanecer. Tanto tempo, né? Uma interferência aqui, lógico. Não é Uhum. por causa de um outro compromisso, mas eu já avisei. Então, assim, é, é importante a gente desapegar, assim como é importante desapegar das pessoas, para não aprisioná-las mesmo depois de desencarnadas, né? E essas É, crenças, a gente. os próprios filhos, como você disse antes, né? Mesmo como os animais, mas também os próprios filhos, a gente coloca sobre eles uma carga de que eles têm essa missão, de que a gente tem essa expectativa em relação a eles. Também que carga é essa, né? As Pois é. pessoas não vêm para a nossa vida para a gente colocar carga sobre elas. Elas vêm para a nossa vida para elas aprender e para elas ensinar, mas na liberdade, né? Então, se a gente entende esse processo com os animais, a gente se melhora também com os nossos filhos. Eu me Com certeza. melhorei muito com os meus filhos por conta dos animais. E eu queria te pedir outra coisa, Solange, como é que você vê a questão da castração? Olha só, Isabel, a castração é vamos dizer assim, um mal necessário, né? Embora ela às vezes cause um, um desequilíbrio desse chakra básico, é inclusive comum que o animal mude um pouco a personalidade depois da castração. Pode ser por um desequilíbrio desse chakra básico, né? Então, assim, socialmente falando, se não se faz nenhuma medida, o ideal era que se fizesse uma medida nas pessoas, de conscientização. Mas, devido ao grande número de animais abandonados e sem condições de acolher todos esses animais, acaba fazendo parte de um processo. Mais ou menos como aconteceu com o ser humano quando começou a tomar anticoncepcional, né? A igreja foi contra, mas hoje sabe-se que foi uma medida necessária para que não tivesse tantas crianças passando fome, tantas crianças aí na rua sem recursos, sem escola, sem acolhimento. Então, assim, existem fases e fases da vida, né? De evolução. E até que o ser humano tenha mais consciência do papel dos animais conosco, da importância deles na nossa própria evolução, infelizmente, é uma medida que ainda se faz necessária para evitar tantos animais jogados, abandonados, maltratados Uhum. desse jeito. Então, aí o ideal seria, fez a castração, faz depois um trabalho de reiki na cura dessa castração, na cura desse chakra básico, né? Dessa cirurgia que foi feita, porque quando você sofre uma cirurgia, o seu corpo de energia também sofre. E aí, energia só se cura com energia. Com energia. Então, o ideal era que se fizesse um trabalho de energia nesse corpo de energia que sofreu a intervenção. Bacana. Nossa, quanta riqueza, Solange, querida. E as pessoas que estão aqui, Solange, onde é que elas podem te encontrar? Se elas se conectaram com a tua energia, se elas sentem e pensam que você pode ajudar. Você atende como terapeuta de humanos também, Solange, ou de fato é uma causa animal que te move? Não, eu faço alguns atendimentos de humanos também, embora hoje não seja o meu foco principal. Hoje eu estou mais Uhum. voltada para a questão de ensinar, grupos de estudos, mentoria. Então, assim, os atendimentos hoje eles são mais reduzidos, né? Uhum. Essa área da. E as mentorias, Solange, as mentorias relacionadas a animal ou mentorias relacionadas ao autoconhecimento de humanos também? Então, Isabel, por enquanto,
As mentorias são relacionadas à espiritualidade dos animais e mais essas outras condutas, né? Porque existem ainda muitos mitos. Então, a mulher que engravida, o ginecologista, ai, se você tem gato, precisa se desfazer do gato. Isso é uma mentira enorme, porque não é todo gato que tem. Para você contaminar de toxoplasmose, você tem que mexer no cocô do gato e botar na boca. Só uma pessoa muito insana é que vai pegar o cocô do gato e botar a mão na boca, ou vai botar o cocô do gato na boca, né? Então, não é uma verdade isso. Hoje a gente sabe que a toxoplasmose, a grande maioria da contaminação é por causa da carne, principalmente carne de churrasco, que são mal passadas. E as pessoas que nunca nem tiveram contato com animais têm toxoplasmose. E aí, vieram de outra encarnação? Não, né? É de alimentação, folhas mal lavadas. Então, ainda existe muito preconceito. Então, a minha mentoria hoje é voltada mais por esse lado, né? Dos animais, da espiritualidade dos animais e outros mitos e as crenças é mais voltado. Mas em breve vou inaugurar também a mentoria para seres humanos e aí voltado para crenças, para autoconhecimento, a física quântica e a espiritualidade vai ser mais voltada para essa área. E tem o meu Instagram, né? Bacana. Meu Instagram, as pessoas podem me encontrar lá. @Solange B de bola, Vilela com 2 L's antes do E. Não sei se dá para eu escrever aqui, acho que dá. Muito. Uhum. Tu escreve, Solange? Escrevo. Ok. Qualquer coisa também a live fica salva no meu Insta e provavelmente com o post onde tem o teu Insta também, né? Então as pessoas podem procurar ali nas redes sociais que a gente consegue se achar com bastante facilidade. Aí, ó, Isso aí. Solange B Perfeito. Vilela. Esse é o meu Instagram. Uhum. Perfeito, então. A Elis dizendo que já te segue. Gratidão, Elis. Gratidão, pessoal, que veio aqui com a gente também nessa noite conversar sobre isso. Obrigada, Odete, Lu. Ida, a Elis aqui, a Bel, Cano, a Corse. Enfim, todas as pessoas que estiveram conosco aqui, muita gratidão. Solange, gratidão a você, gratidão por esse tempo. Eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade, porque é tão importante para mim falar dessas coisas, para trazer um pouco mais de luz para eles. Verdade. E para nós também, né? Porque eles têm essa missão também de nos ajudar a gente a se melhorar. E É verdade. agora, então, fica bem à vontade para as tuas palavras finais, enfim, quer deixar uma mensagem, quer fazer uma chamada, fica bem à vontade. Depois a gente faz a rodada de FT, também fica à vontade se tu quer ficar aqui com a gente, ou se tu quer sair, né, sair da dupla live e permanecer, né, nos acompanhar, fazer a rodada conosco. E eu acredito que a rodada DFT vai ser se conectando com esses bichinhos, criando sensibilidade, se conectando a essa energia, né? Entendendo o que eles têm para nós, enfim, vamos ver o que flui, o que brota depois na rodada DFT. Tá certo. A minha frase para as pessoas é essa, né? Ainda que você não goste de animais, porque tem gente que não gosta, mas respeitar, amar e levar para. E se você gosta, eu acredito que todo mundo que está aqui gosta, né? Tentar levar para outras pessoas através do seu próprio exemplo, né? Esse amor, esse respeito, essa consideração pelos nossos irmãos, né? Que estamos aqui no mesmo barco evolutivo. É verdade. E me ocorreu agora, Solange, às vezes a gente acaba sendo rude com os animais, mas a intenção não é o animal, a intenção é atingir o dono, né? É, Então a gente faz esses enroscos emocionais, né? E se a gente para se colocar no lugar do bichinho, a gente até se conecta com afeto, né? Mas como a gente tem mente reativa, quando a gente não tem uma mente que está num processo de autoconhecimento, a gente tem uma mente reativa. Então a nossa tendência é de reagir
querendo ferir quem, de alguma forma, interpretamos que nos feriu, não foi adequado às nossas expectativas, né? E aí, É, quem sofre o pato são os bichinhos que estão aí para nos ajudar nesse processo evolutivo. exatamente. Os que sabem amar, né, incondicionalmente. Intencional, sem pedir nada em troca, sem julgamento, sem expectativas. Pois é, Que bom. Solange, gratidão imensa, um beijo no teu coração, eu que tá? Fica bem à agradeço. vontade se quer continuar aí conosco, ou enfim, né? Então, É, agora, para quem está aqui com a gente, eu para preciso quem está só aqui com a pegar uma gente, coisa aqui e eu já volto. sim, fica bem à vontade. Se tu quer sair também da live, fica bem à vontade. A gente segue a rodada DFT, então, agora. Convido você para que se sente confortavelmente ou deite, né? A gente estava numa conversa bem à vontade, mas agora sinta o teu corpo, olhe para você, se perceba no teu corpo, se perceba na tua consciência, perceba se alguma parte do corpo dói, descruze braços, descruze pernas, coloque para trás os seus ombros, abrindo mais espaço para esse ar entrar, empoderando-se mais, colocando-se numa posição de quem quer vencer, de quem quer entender, de quem está disponível para um novo processo, um novo entendimento, uma nova ressignificação, enfim. Respire profundamente 3 vezes. Se quer fechar os olhos, pode fechar. Se não quer fechar, encontre um ponto fixo na sua frente, onde você possa tranquilizar, serenar o teu olhar. Porque se a gente fica olhando tudo que está na frente, aí vem pensamentos acelerados, julgamentos, e a gente não consegue entrar na nossa própria fonte de energia. A gente acaba se dispersando. Então, respira profundamente, acompanhe esse ar que entra e sai em você. Imagine que esse ar, intencione que esse ar chegue até a última das tuas células e esse ar revigora, restabelece, reequilibra toda a energia do teu campo físico, das tuas células. Imagine esse ar entrando, chegando, fazendo como que uma varredura no teu campo físico, emocional, espiritual, energético e mental. E quando esse ar sai, imagine, intencione que ele leve embora todo o cansaço, todo o medo, toda a ansiedade, toda a frustração, toda a expectativa frustrada, todo o pensamento acelerado, todo o desconforto que você possa estar sentindo nesse momento, por conta da sua vida ou por conta de um dia acelerado, pesado de trabalho, ou por conta de dores emocionais do passado também, por que não? Tudo está ali dentro de você, tudo faz parte de você e da sua história. Isso, vai relaxando. Imagine na sua frente uma bola e essa bola, ela tem uma cor violeta. Imagine essa bola em movimento na sua frente e você consegue com a ponta dos dedos trazer essa bola para perto de você. E conforme você vai sentindo esse cansaço, esses pensamentos acelerados, medo, insegurança, vai jogando para dentro dessa bola. Essa luz violeta, a luz da transmutação, a luz curativa, a cor curativa. Imagine, intencione que essa cor vá transmutando, vá trocando todas essas experiências suas de dor, de cansaço, de desencontro pessoal, de desalinhamento com o teu propósito e a tua missão. Essa luz, essa bola, esse objeto transmutador e curativo
vai transmutando a tua energia, vai melhorando cada situação que você vai colocando ali. Olhe para o seu medo, olhe para a sua ansiedade, olhe para as suas expectativas, expectativas dos outros em relação a você, expectativa sua em relação aos outros. Olhe para os seus julgamentos, para os seus auto-julgamentos, julgamentos que geram expectativas. Olha o enrosco que isso cria dentro de você. Olhe para as suas inseguranças, para as suas travas emocionais do passado, para os seus ranços em relação à sua mãe, ao seu pai, para as suas memórias de dor em relação à sua mãe, ao seu pai, à sua infância. Olhe para o seu julgamento em relação a eles. Vai colocando tudo isso dentro dessa bola. Se tiver algum cansaço físico instaurado em você, algum cansaço mental, algum cansaço emocional, desânimo em relação à vida, culpabilidade, autoculpa ou culpa de outros, processo de culpa em relação à vida, minha vida está assim por causa de fulano, de ciclano. Coloque tudo isso dentro dessa bola violeta. E você vai se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais em paz, cada vez mais sereno, serena, cada vez mais se conectando com a sua essência. Essa bola, como que um comando dado por você, depois que já foi tudo encaminhado, ao menos o que está na sua consciência, você encaminha essa bola para o universo. Essa bola vai subindo, você a encaminha e ela vai subindo, passando por todas as camadas, subindo, 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 até se perder no universo, mas ela não se perde. Ela é conduzida no portal da cocriação de tudo que há, no portal da fonte criadora, no portal da criação infinita. E você, permanecendo aqui mais leve, mais em paz, mais serena, mais sereno, pode respirar profundamente, volta para cá e vamos fazer uma rodada de EFT, vamos bater nos pontos para olhar mais profundamente para esses processos emocionais seus, olhar mais profundamente para o seu animal que está aí, para o seu gatinho, para o seu cachorro, se tiver outro animal, olhar para essa conexão de alma que muitas vezes pode ser que acontece entre nós e os nossos bichinhos. Convido você para que vá voltando, vá sentindo o seu corpo, vá abrindo seus olhos e vá batendo no ponto do karatê, assim como eu estou mostrando. São os pontos da EFT. Aqui é o ponto âncora, onde falamos a primeira frase, onde intencionamos a primeira frase, a mais poderosa, a mais forte da libertação emocional. Eu vou falando algumas frases e você pode repetir ou em voz alta ou dentro de você, como você achar bom. Ainda que eu esteja cansado e desanimado, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que muitas vezes eu me perceba sem paciência comigo, com as pessoas ao meu redor que amo, com os meus animais, com a energia que está aqui ao meu redor.
E eu não me dou conta que eu tenho esse poder de transmutação. Mas sem julgamento, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que muitas vezes eu me percebo áspera com meus animais, eu me percebo áspera com as pessoas ao meu redor, eu não me dou conta de que eles também têm sentimentos e que eles estão vivendo um propósito, uma missão comigo, no aprender e no ensinar. Mas eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça agora, no chakra coronário, glândula pineal, pequenas batidinhas. E agora, a cada frase, a gente vai mudar de ponto, ok? A cada frase, a gente troca de ponto. Me percebo com pensamentos acelerados. Me percebo cansada, exausta, desanimada da vida. Me sinto sugada, minha energia baixa, sem ânimo. E isso às vezes interfere nos meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor, com os meus bichinhos, meus serzinhos que estão aí me ajudando para eu ser mais feliz. Às vezes me falta paciência, sou áspera, grito. Até por conta de crenças limitantes, de crenças que me passaram da minha família, que lugar de animal é lá fora, que bicho é lá fora, aqui dentro é gente. Enfim, todas essas crenças que às vezes eu trago dentro de mim e acabo não usufruindo da presença deles para o meu processo evolutivo, para me conectar com essa energia de limpeza, essa energia curativa, de libertação, de novo entendimento, de um novo processo evolutivo. Nada acontece por acaso. Se nos conectamos, se nos encontramos, é sempre para evolução, tanto para eles quanto para mim. E aproveito esse momento, então, para ser grata. Para ser grata, pode dizer o nome do teu animal, do teu bichinho querido, se você está aqui, provavelmente tem. Então, eu sou grata pela lua, pela nuvem, que primeiro vieram aqui em casa. Eu sou grata pelo Cusco. Eu sou grata pelo chuvisco que apareceu, que escolheu a nossa casa, que escolheu o nosso lar. E agora, nesses dias, eu sou grata pelo Metido, que assim como o nome diz, se meteu na nossa família e nós o acolhemos, estamos nos adaptando. Eu sou grata a vocês, serzinhos de luz, que provavelmente vieram para a gente se melhorar, para a gente se amar, para a gente se respeitar, para a gente se melhorar. Sou grata, sou grata, sou grata. Respira profundamente, dá uma espreguiçada gostosa, permita que essa energia flua de você para você, dos seus animaizinhos para os seus animaizinhos. E Solange, mais uma vez, imensa gratidão. Gratidão a todos que ficaram aqui conosco. Gratidão também, Isabel. Hora de autoconhecimento, de autocura. Estamos conectadas, Solange, não só pela mentoria ali que estamos mergulhando, mas também por essa caminhada, né? Já percebi que temos essa conexão e o processo de autoconhecimento, libertação emocional, evolução, nos melhorar a cada dia, ajudar o planeta a ser melhor, ajudar o planeta a entender o seu propósito, né? Então, estamos conectadas, Solange. Espero que esse momento se repita. Eu também. Muita gratidão. Muito obrigada muita pela luz para oportunidade você, na sua caminhada, dar voz na a sua eles. E obrigada a todos os que participaram. Hein? E aos que não puderam estar e que vejam depois, obrigada também. Isso aí, a live fica gravada, então, no meu Insta. Vou tentar baixar ela e passar para a Solange, também para a Solange gravar no seu.
como tempo quando eu conseguir, tá, Solange? Mas Tá. prometo que, né? Vou me Alguém me empenhar. perguntou se ficaria gravada no YouTube, mas acho que Eu não, né? coloco, eu Ah, você coloco no coloca? YouTube. Sim, Ah, eu baixo ela e coloco isso no meu canal no YouTube. Mas eu te mando, depois, se tu quer colocar no YouTube, tu vai ter a possibilidade de tá, colocar no teu Insta e no teu YouTube, se você quiser. tá bom. Tá bom? Tá Um ótimo. abraço, um beijo gostoso a cada um, uma linda semana e um pouquinho mais leve, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais renovada, um pouquinho mais de alto astral por conta desses conhecimentos de hoje. Obrigada, Beijo, Isabel. tchau, tchau. Tchau.